boa tarde e boa noite, amados ouvintes, telespectadores do YouTube, pessoas que baixam os meus vídeos para assistir na personalização, computers, TVD e os outros negócios lá dos dispositivos móveis, né? Que agora você tem um celular que transmite streaming, você assiste meus vídeos lá no YouTube, mas você tem uma conexão boa. A boa Wi-Fi. Essa conexão 3G, digo a você que é meio fraquinha, mas, bom lá, né? Não é isso que eu vim falar não. Eu estou aqui, amados, senti o desejo de ir com os irmãos aqui, fazer uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, e antes da carta aos Romanos, tá? E senti o desejo de ler linearmente com os amados ouvintes, irmãos, e também esclarecer algumas coisas aqui. Perdão pela minha tosse, que estou meio disfônico, gripado, e hoje senti a vontade de expressar essa leitura para vocês, com vocês, para aproveitarmos, tirar de bom, reter o que é bom, tirar o que é ruim, e também compartilhar o pão com os amados irmãos, né, irmãos? Eu não vou usar celular, vou usar a Bíblia, a Escritura Almeida. Então, também quero dizer, amados irmãos, que os vídeos da campanha eu vou postar no site. Só o necessário mesmo para postar aqui no meu canal. Deixa eu lá misturar uma coisa com a outra, irmão. E eu não quero desvirtuar o assunto não, nem o negócio do canal. Se você quer acessar o site lá, acesse o ajuderium.com.br ou também youtube.com/ajuderium. Os próximos vídeos vão pra lá. Não vão vir mais por peso da verdade não. E não vou misturar uma coisa com a outra não. E outra coisa, amados ouvintes, o povo me pergunta, irmão, por que você não faz uma oração aí para começar seus vídeos? Por que você não faz uma oração, uma meditação antes de começar o vídeo ou depois de terminar o vídeo? Eu costumo dizer, amados irmãos, que o Pai, Ele ouve e me ouve. Não é para mim estar falando, orando, aí em público não, como publicando. Mas se você tem uma oração, eu vou fazer uma oração aqui, e essa oração vai ser para todos os vídeos agora do Peso da Verdade. Quem quiser aprender, aprenda. É um pouco complicada, principalmente para mim agora que está com a voz assim, mas vamos lá ver. Menino, 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 menino. Bom, oração feita. Então, a oração lá do Peso da Verdade. Você aprender. É um pouco robusta, forte e que não erra para fazer essa oração porque é forte. Então vamos dar prosseguimento ao livro de Atos. Eu não estou com um marcador de tempo aqui, amados irmãos. Nós vamos meter uma certa parte, ou faça as outras partes.
Porque se eu ler o todinho, vai dar horas, né? Mas vamos por parte, né, amados? Porque é por parte que você vai por parte. Então, vamos por parte, porque ninguém vai aguentar ver o vídeo inteiro, horas e mais horas. Então, vamos por parte. Vamos lá. Eu vou ler na versão atualizada de Almeida. Vamos começar, mas escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu vou falar como está aqui, nas escrituras. Jesus, Senhor, Deus, para dar a entender para aqueles que vão chegar, entender melhor. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, foi elevado às alturas. Esse foi Jesus, hein? Está falando de Jesus. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então tem pessoas que falam que vai acabar o mundo em anos e outros anos, mas não acreditam, porque só o Pai sabe. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas esta palavra, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, estes dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assumido ao céu, e virá do modo como o visto subir. Ou seja, dois varões, ou seja, dois anjos. Os anjos não tem nada. Os anjos são a teofania. É o que a teologia explica. É uma manifestação do Pai em forma de pessoa. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que diz daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Não sei como é que é uma jornada de um sábado, mas está aqui. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Aqui os apóstolos ainda estavam todoados, ainda com a morte do Salvador e com a afeição deles. Quer dizer, com a morte, a ressurreição e a afeição deles. Então eles faziam assim, um grupo, tal. Eu creio também que eles oravam em voz baixa. Mentalmente, não para todos os lugares.
Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era apontado entre nós e que ele parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitou-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Atel-Damar, isto é, campo de sangue. Aqui, ele está se referindo de Judas, que lá nos evangelhos diz que ele saiu para se importar. Mas nós estamos vendo aqui em Atos que não foi. Ele saiu, foi com precipício e se rompeu. Precipicou, saiu de lá de cima e partiu ao meio. E a queda foi grande. Tome outro o seu carro. É necessário, pois, que 2 homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando nos batismos de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério, e apostolado, o qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então voltado no lugar com os 11 apóstolos. Uma questão que eu quero refrisar aqui, Matias. Os discípulos lançaram sorte, tanto que é que o Criador, o Salvador, não gosta desse tipo de negócio, de irajar, negócio de sorte e tal. Não gosta, tanto que é que não foi aprovado. Você só vê Matias, eles querem escolher aqui, não vê mais falar nome de Matias nenhum. Ou seja, o Salvador, o Criador, não aceitou, porque eles consideram, tanto é que ele chamou Paulo para substituir. Mais ou menos, a gente vai ver. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Ou seja, foi um vento e apareceu alguma região como se fosse línguas. Não eram línguas, como se fosse línguas. E eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam em outras línguas, ou seja, outros idiomas. Aproveitando aqui, a gente vai passar adiante e a gente vai ver o que aconteceu. Nós vamos ver qual é a verdadeira língua estranha, como fala. Continuando. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, eu sou brasileiro, eu falo português, mas eu sei pouco de inglês, muito pouco, uns 15 a 20%. Mas ali
essa passagem aqui de Pentecostes, as línguas eram de outro idioma, ou seja, eu sou brasileiro. O japonês estava lá na minha frente, eu estava falando japonês lá para ele, estava entendendo japonês. Então, existe isso fato. É fato contra fato, um argumento. Não existe essa língua que você ouve nos templos aí, que ninguém sabe o que é. Não é nem de anjo. Porque o anjo falou para Maria, na língua dela. O anjo falou para Pedro, na língua dele. Não falou língua de anjo nenhum. Então nós temos que parar para pensar e refletir. E as línguas aqui em Atos foram outros idiomas. O japonês, o inglês, o hebraico, o aramaico, o arcaico, o romano, o grego. As línguas que você conhece, que já existe. Não foi línguas estranhas, nem línguas diferentes não. Continuando. Tal foi atômicos que se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? Ou seja, cada um estava falando na língua dos outros. Eles não aprendiam, não sabiam falar. Mas isso foi o poder que deu o Espírito do Pai para cada um. Para que cumprir uma profecia. Mas vamos em diante. São os padres, médicos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto de Ásia, da Síria, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações do Cirim, e romanos que aqui residem, tanto judeus com proselitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos os atômicos e prefeitos interpretavam uns aos outros, e terminei isso, dizer, outros, porém, zombando, dizendo, estão embriagados. Ou seja, existe gente para zombar de qualquer coisa e de tudo que acontece à volta do mundo. Vamos agora escutar o discurso de Pedro. Vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os neste termo, varão judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que corre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quero frisar aqui, sobre toda a carne derramarei o meu espírito. Veja, derramarei, uma profecia que já aconteceu. Derramarei, viu? Então, se você está pensando que ainda vai acontecer, não, já aconteceu, derramarei. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui está velho, não está presbítero, porque a Bíblia foi feita para se enganar, não está assim na Escritura. Então, não está assim presbítero, porque eu nunca bispo, não é bispo, né? É bispo. Não está bispo porque para não dar uma conotação espiritual. Ou seja, se não falar de espiritualidade, não é bispo, não é presbítero, não é pastor, é sempre o guia, o ajudante, o velho, o ancião, e vamos adiante. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Naquele dia. Já aconteceu o dia. Mostrarei prodígios em cima no céu
de sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essa palavra. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, adiante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de Níquel, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os leões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou no meu coração, e a minha língua exaltou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos vejam corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos, claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus me havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, e nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Quer deixar aqui um negócio explicado aqui, esse negócio de trono, negócio de sentar-se à direita, é uma expressão. Não existe isso não, porque é tudo explica, você que senta, não tem cadeira, não tem trono. É como se fosse algo para expressar, para que você possa entender o que o Espírito está falando, que o Altíssimo, o Soberano, Criador, é tão grande, tão esplêndido, tão poderoso, que a gente não tem palavras para citar. Porque é o máximo ao conhecimento, então nós temos que fazer como se fosse linguagem, usando coisas que nós conhecemos, como trono, a destra, a direita, o sopro, nariz, nas narinas, porque de espírito não tem isso, não tem formalidade. Então, é só uma expressão para que nós possamos entender o verdadeiro sentido do que o autor quer passar para nós. Certo? Vamos continuar. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado foi na destra de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que veio e ouvis. Derramou. Não derrama. Derramou. Passado. Não derrama. Futuro. Atual. Não. Derramou. Lavou. Fechou. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, os inimigos, de nós, são o sistema religioso. Hoje, inimigos, naquela época também, são o sistema religioso que persegue e não deixa nós falar o verdadeiro ensinamento que temos que falar.
Continuando. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucifiqueis, Deus o fez Senhor e Cristo. Estou falando aqui o nome padronizado, porque tem pessoas que estão chegando agora, e eu estou falando nessa referência, nesse nome, porque as pessoas que estão chegando agora estão aprendendo também. Temos que ter paciência e aceitar todos que estão vindo agora. Peço perdão aos mais cultos, mais conhecidos. Então, tenha paciência, irmãozinho, sabe aí. Ouvindo eles essas coisas, confundiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós, outros, é a promessa, para vós, vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe disso, é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha, e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa que são religiosos. Então os que me aceitaram a palavra foram batizados, havendo em acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Aí você vem dizer: ai, irmão, foram batizados 3.000 almas e tal. Será? Foram batizados pelo sistema religioso? Será que foi para servir o sistema religioso? Quando a gente se batiza hoje no sistema religioso, a gente tem que fazer um ano, mais ou menos, de discipulado. Agora discipulado. Não é catecúmeno não, é discipulado. A gente só o discipulado há um ano, ou tem igreja que faz 6, tem igreja tem tempo que faz 6, tem tempo que faz um ano. O meu mesmo foi 3 meses, porque o rapaz que estava me ensinando era muito ocupado, muito atarefado, mas ele também disse que eu tinha muito conhecimento e não precisava muito tempo, porque eu já sabia algumas coisas que já era para ter sabido já. Aí eu fui batizado para ser membro, como hoje, você é membro e não sai por aí, cumprindo o ID do nosso Salvador, cumprindo o ID de Jesus, sai cumprindo o vinde da sinagoga, o vinde do pastor, porque a promessa é diferente, né? Do vinde do Salvador e do vinde do pastor. Você fica lá no templo, ajudando e ouvindo, recebendo lá, e dando também por dinheiro, ganhar o dinheiro me oferece. Mas isso é uma coisa que eu não quero tocar não, eu quero ler a carta de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, continuando. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, mudou. O tempo de hoje mudou. Hoje você se converte, é batizado, e fica lá na sinagoga. Aqui no tempo de Atos, todos repartiam unânimes, ou seja, aqueles que quase 3.000 almas foram batizados, se juntaram um grupinho, cada um grupinho lá, fora da sinagoga, pregava, um ensinava o outro, e se um tinha um pão, o outro não tinha, eles repartiam ao meio, e dava metade a um e ficava com metade. Ou seja, mudou, diferentemente de hoje. Não existe isso mais hoje. Então, é uma coisa que nós temos que pensar, avaliar, meditar e raciocinar. Divulgue, favorite o vídeo e deixe todo mundo assistir essa linda compreensão de Atos dos Apóstolos. Por quê? Você lendo a Escritura linearmente, separando capítulos, separando versículos, e separando as Bíblias, principalmente, nós vamos ter um conhecimento amplo da história. Melhor as escrituras. Um entende de uma forma, outro entende de outra, e assim mais, juntos os dois para nos fortificar uns aos outros.
estou repartindo com você. E você pode repartir comigo. Do mesmo jeito que eu estou repartindo com você, é assim o irmãozinho vai continuar. Confessa, mais irmão, que eu estou com garganta disfônica. Não vou aguentar muito, eu vou até um certo ponto. Depois eu paro a gravação e continuo outro dia. Se seja? Então, vamos continuar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, ou seja, se você tinha a partir do seu próximo, se eu tinha 2 canetas, se tivesse 2 canetas e o meu amado tivesse nenhuma, eu tirava uma de mim, dava uma para ele. Se eu tivesse um pão, repartia no meio para dar o outro. E isso era a comunhão. Isso é a comunhão. Cadê no dia de hoje, né? Mas vamos continuar. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Pô, até as propriedades vendiam-se. Está vendo você? Se eu tivesse um carro, eu vendi o carro para metade para mim, e a metade com necessidade no meu próximo. Não é o meu próximo conhecido, é o meu próximo que eu não conheço. Que eu não conheço. É muito difícil você fazer isso, mas os apóstolos faziam, era esse o tempo, é essa a vontade que o nosso Pai, nosso Salvador, até o Criador quer que nós tenhamos uns com os outros. Isso é lindo. Você lê essa parte aqui, você fica maravilhado. Que hoje você não encontra isso. Onde está isso? Onde? Vamos continuar. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e firmeza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, amados, está falando tempo, mas em outro caso, tradução, tem o que é... Hoje, esqueci o nome. Tem grupos, que aqui é atualizada, cada vez mais atualizada a Bíblia é, mais pior, fica mais concaminado, mais direcionado ao sistema. Então, é grupo, a palavra certa é grupo. Pedro e João subiram ao templo para oração da hora 9. Ah, irmão, eu cabelo peguei você aí, ó. Você disse aí, ó, que o discípulo não ia, tal, foi a nosso Salvador, não ia orar. Vamos continuar. Vamos. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, ia entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus. O Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, Pedro mentiu quando ele falou isso, não tinha prata nem ouro. Será que hoje os pastores podem dizer isso, não tinham prata nem ouro? Vai colocar um mendigo lá na frente da porta do templo, para tu ver o que acontece com ele. Vai, o amor acaba. Não tem amor não, vai pega um paralítico, vai estar lá no templo que você conhece, mais formoso do mundo. Bota lá no dia de culto, lá ele, fora do templo, do lado da portinha. Manda ele ficar pedindo esmola para tu ver. Se ele não é expulso de lá, eu duvido ele não ser. Eu duvido. Mudou.
Nesse tempo ainda podia, né? Mas hoje acabou isso. E o amor acabou. Viu? Na sinagoga acabou. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés, e tornozelos se firmaram. E um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Entrou no templo. Vamos continuar. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmora assentado na porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que aconteceram. Ou seja, o paralítico entrou no templo lá com Pedro e João para mostrar lá os benefícios que eles tiveram. Agora vamos ver o que foi que Pedro foi fazer lá no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no próprio chamando de Salomão, no próprio pórtico de Salomão, ou seja, é um prende, um terraço lá. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vós maravilhais disso? Porque ficais os olhos em nós, somos como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade que tivermos feito isso. Andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, Jesus, a quem vós traíste e negaste perante nós, quando este havia descido saltado. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedam um homicida. Pegaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde e certeza na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que diante anunciou por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração e de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos ressuscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Eu não quero entrar nesse mérito não do profeta, que vai chocar muita gente, vai abalar muita gente, mas é uma coisa que eu não vou entrar em questão, porque tem gente novo na fé ainda chegando, está indo assim agora, não vou aborrer esse tema, vou adiantar. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada por meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esse dia. Vós, os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será abençoada todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um ria parte das suas perversidades. Falava eles ainda ao povo quando sobreveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo, pois ensinarem eles o povo
se anunciaram em Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e o prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vou parar por aqui, amados irmãos. Então eu vou comentar. Ele foi para o templo, não para orar, foi para anunciar as verdades. A própria santa que os capitões e os sacerdotes do templo impediram, prenderam. E as pessoas que estavam ouvindo mais dentro, viram que era verdade, os ensinos lá em Moisés estavam totalmente diferentes do que os apóstolos estavam pregando, porque